Hoje eu trouxe o caso de uma constelação de uma moça que ela queria muito ser mãe. E já estava vencendo o prazo de validade, como ela disse. Era uma médica pediatra e ela queria muito ser mãe. Ela falou: não sei o que acontece, todos os meus relacionamentos começam e terminam. Eu não consigo mais fazer nada. Fazia muitos anos de terapia. Falei, bom, então vamos olhar o campo. Eu coloquei e ela assim, ficou parada, não se mexia. Se aconteceu alguma coisa quando você nasceu? Ela, não, eu saiba não. Respondeu nada. Beleza, né? A gente vai investigar. Eu coloquei a mãe dela, e ela foi devagarinho, mas ia, assim, olhava um pouco pra ela, pra frente, mesma coisa. Coloquei o pai, a mesma coisa. O pai olhava pra ela, ia. Ah, você tem irmão? Os caras mais ou menos assim. Tenho dois irmãos. Ok. Os irmãos, um irmão aqui, gruda aqui na mãe, a irmã grudou no pai. E eu falei, daí eu senti que eu falei assim, não, vou colocar ela como criança, porque alguma coisa aqui aconteceu. Coloquei a criança dela. Na hora, assim, a criança entrou e já virou e ficou aqui. Falei, bom, alguma coisa aconteceu aqui no seu nascimento, porque você tá parada, né? Falei, eu não me sinto muito pertencente a essa família. Falei, ah, é? Me conta mais um pouco. Ela foi falando, até que ela se abriu. Ela falou que ela descobriu recentemente que eles não eram os pais dela, os pais biológicos. Que ela foi dada para eles e que ela não sabia quem eram os pais. Ela foi fazer esses exames para ter, né, se tinha algum problema, para ela ter filhos, e aí o exame de sangue não era possível, como ela é médica, obviamente ela percebeu que ela fosse filha dos dois. Falei, aqui está um problema, né? Não um problema, mas você não se sente pertencente à família que te criou e só agora você saber, a gente precisa trabalhar isso. Eu falei, você trabalhou isso em terapia? Não, minha psicóloga não sabe. Gente, eu pego muitos casos assim, tá? E a pessoa faz terapia há anos e algo como um fato desse, a psicóloga não sabe. É muito complicado. Então, quando você for fazer algum tipo de terapia, essas informações são muito importantes. Tá? É a origem da sua vida. Seu pai, sua mãe, é a origem. Por mais que você tenha sido criado por outros, nunca deixe de falar com a pessoa que está na sua frente sobre isso. Aí eu coloquei a mãe dela, foi devagarinho, foi indo, olhava para ela, passou bem no meio assim dos dois, os dois até se afastaram um pouco. Foi exatamente assim esse movimento. Aí eu coloquei o pai ficou meio aqui, assim, olhando para ela. Falei, você sabe a história deles? Ah, eles eram muito jovens, pelo que eu entendi, e não tinham condições de me criar e me deram. Então, essa aqui é uma dor muito grande. Quando a gente começou, quando os dois entraram, a criança deu uma viradinha assim e começou a olhar para o pai, a criança dela. E ela em busca da mãe. Isso acontece? Acontece, né? Cada um age de um jeito. Quando ela começou a falar com eles, né, fazer as frases que a gente propõe, ela começou a sair daqui. Ela se emocionou bastante e começou a olhar para o pai, para a mãe, e começou a sair do passado, porque ela estava totalmente presa ali. Porque uma criança, por mais que ela não tenha consciência, ela sente. Ela sente aqui como ela é tratada, ela sente que ela ficou 9 meses na barriga da mãe, né? Então existe uma outra ligação. Então, a partir quando a gente coloca os pais biológicos, independente do que eles foram, o que eles fizeram, é muito importante sempre ter os pais biológicos. Ela começou a falar essas frases e ela começou a se mexer, ela começou a andar. Né? A criança ficava grudada o tempo todo nela, a criança dela, tá? E ela começou aí o pai adotivo começou a olhar para ela, a mãe foi andando aqui,
grunou na mãe, sabe? O menino ficou aqui. Então, terminou assim a constelação. Como ela se emocionou bastante, ela conseguiu trabalhar dentro dela essas questões e integrar essa família, né? A família que deu a vida dela e essa família. Antes de eu gravar essa constelação, eu mandei uma mensagem para ela, falou que as coisas fluíram muito para ela depois da constelação, que ela conseguiu se relacionar melhor com a família que adotou ela, né? E ela conseguiu o contato da mãe dela, né? Da mãe biológica. O pai já tinha falecido, mas ela conseguiu contato e teve um encontro com a sua mãe. Isso foi muito importante para que ela consiga ter uma nova vida, tá? Que ela consiga ter outros relacionamentos. Porque se a família de origem está mal resolvida, se está mal resolvido dentro dela, e por mais que tem gente que fala assim, mas racionalmente está resolvido. Uma coisa é racionalmente, outra coisa é você sentir. E ela tá namorando uma pessoa legal, sério, que também quer ter filhos. E aí o que vai acontecer na vida dela? Eu não sei, mas melhorou muito. Ela conseguiu pelo menos desbloquear isso e com certeza ela vai conseguir o que ela quer. Ela não tem nenhum problema de saúde, ou a pessoa que ela se relaciona também não. Então, espero que ela consiga ter esse filho que ela tanto deseja.